Mundo dos negócios, agora com o Tati Business. 5 horas e 52 minutos. Hoje falamos para os empreendedores, né? E a oratória, a importância de se comunicar bem. Nós vamos falar com o Fábio Menezes, nosso colunista. Fábio, não se comunicar bem significa perder negócio e perder dinheiro, né? Boa tarde. Exatamente. Boa tarde a todos que nos acompanham. Boa tarde, Fábio. Prazer tê-lo conosco aqui. Prazer é todo meu. Muito bem, a oratória, né, ela é uma técnica muito utilizada por quem fala em público, mas não é só para quem fala em público que ela é importante, né? A comunicação, ela acontece a todo momento, e uma comunicação mal feita pode trazer muitos prejuízos. Não é só para quem tem o microfone, né? No dia Não todo, é a todo momento, no relacionamento, enfim. Para tudo a oratória tem que ser assertiva, né? Marido e mulher, enfim, amigos. Exatamente. A oratória em si, né, ela consiste nas técnicas que são aplicadas para se falar bem, né? Pode ser falar em público, pode ser dar uma entrevista na rádio, na TV, né? A forma de você se expressar, para que você se expresse de forma eloquente, que você tenha uma boa retórica, né? Ou seja, você tenha bastante recursos para falar, que você seja bastante convincente. Então, você falar bem pode te ajudar a realizar uma boa venda, pode te ajudar a conseguir uma vaga de emprego se você for fazer de repente uma entrevista, né? É você passar bastante desenvoltura, segurança, né? Não é, segurança, Fábio? Exatamente, né? Às vezes um candidato a emprego, ele é um excelente candidato, mas ele não passa segurança, porque ele está com medo de falar, ele está nervoso e ele não consegue se desempenhar bem. Assim como às vezes pode vir alguém aqui, um empresário, alguém dar uma entrevista para vocês dois aqui, né? Uma pessoa que tem um recado legal para passar, tem uma história para contar, mas a pessoa se perde quando vai falar, a pessoa não consegue contar uma história. Prolixa, não é? Prolixo, não consegue seguir uma linha de raciocínio, né? Então, tudo isso são problemas que a oratória resolve. E as empresas estão investindo em melhorar a oratória dos seus vendedores, dos seus colaboradores? Olha, eu duvido muito, porque, ao meu ver, poucas pessoas sabem dos benefícios de se trabalhar a oratória. Então, a princípio, né, quem conhece, às vezes acha que é só para quem realmente vai dar uma entrevista, para quem vai dar uma palestra, né? Eu, por exemplo, que sou palestrante, que sou professor, já treinei muito a oratória. Mas eu não vejo, no dia a dia, pessoas que não trabalham com isso, né? Um vendedor, por exemplo, eu não vejo ele trabalhar a oratória. Ele trabalha muito técnicas de venda, trabalha até o atendimento ao cliente, trabalha até um pouco a questão de falar, né? Mas, por exemplo, uma excelente forma de você desenvolver oratória, inclusive, é saber ouvir, não é só saber falar, né? Você saber ouvir também é muito importante. Fábio, pode... Desculpa. Não, as mulheres primeiro, lógico. Muito obrigada. Sempre. A questão da timidez, por exemplo, né? Nem sempre um vendedor, ele consegue superar uma timidez que ele traz com ele, é dele. Como trabalhar isso? Olha, Érica, esse é um ponto muito importante, porque a timidez, geralmente, né, é um dos fatores que mais atrapalha a desenvoltura. A pessoa fica envergonhada ou não está acostumada. E a timidez, assim, é igual você aprender a nadar. Não vai adiantar você pegar livros que te ensinem natação. Você tem que se jogar na água, né? Então, se você não testar, você nunca vai vencer a timidez. E medo, todo mundo tem medo. Todos nós temos medos, né? Cada um tem seus medos diferentes. A timidez nada mais é do que o medo. O medo de você falar uma bobagem, o medo de você se apresentar, de alguém fazer uma pergunta que você não saiba responder. Então, o medo todo mundo tem. A questão é, o que cada um faz com o medo, né? Tem gente que fica travado com o medo, não faz nada, e tem aqueles que enfrentam os seus medos. Então, para aquele que é tímido, a minha dica é, enfrente os seus medos, né? Pode ser que da primeira vez não saia tão bem, você não se saia tão bem quanto gostaria, pode ser que na segunda você erre novamente, mas o treino sempre vai ajudar você a melhorar. E a timidez vai passando com o tempo, né? Eu, nos meus primeiros anos ali de palestrante, eu gaguejava, suava a mão, perdia, né, a garganta seca. Famoso branco também, dá um né? branco, né? Acontecia de tudo. Hoje em dia, eu consigo falar com 100 pessoas igual eu falo com uma, eu consigo falar em público, consigo falar na rádio, na TV, sem problema nenhum. Mas eu pratiquei muito, principalmente durante esses últimos 7 anos. Então, a prática vai levando com que você vá se desenvolvendo melhor, né? Chega uma hora que é igual dirigir. No começo, quando você vai, logo que você tira a habilitação, você fica muito preocupado, nossa, que marcha que eu tô, eu já liguei a seta ou não liguei, né? Você fica ali apreensivo com os detalhes. E depois que você já dirige há algum tempo, é meio que no piloto automático, né? Então você já consegue relaxar, consegue prestar mais atenção no trânsito, curtir uma música enquanto dirige, né? Faz às vezes até coisa que não devia, que já é mexer no celular, né? Então você, quando domina aquela técnica, ela flui de uma forma muito melhor.
A Érica falou do vendedor tímido, eu vou falar agora do vendedor que é extrovertido demais. Acaba se tornando vendedor chato. Fala também. Quem muito. fala muito também atrapalha na hora de uma venda? Também atrapalha muito, né? E aí que está a importância de saber ouvir. Eu vejo, às vezes, vendedores muito preocupados em ofertar o produto ou o serviço, né? Então ele mal ouve o cliente, ele já sai ofertando, sai que nem uma metralhadora disparando informações para o cliente. E essa não é o melhor método, né? Esse não é o melhor método. O melhor método é você identificar a necessidade do cliente, você ouvi-lo para fazer uma oferta que condiz com aquilo que ele procura. Fábio, é importante que o empresário que trabalha com vendas se certifique da importância e da necessidade de treinar o seu funcionário para venda. Você disse que nem todo empresário tem essa consciência da importância, né, da comunicação na hora de uma venda. Sim. Como despertar o interesse do empresário? Olha, o empresário ele precisa se conscientizar, ele precisa sempre buscar educação empreendedora, né? A educação empreendedora é algo que não se ensina nas escolas, às vezes um pouquinho em algumas faculdades, na pós-graduação, mas a educação empreendedora para valer seria você se espelhar em grandes empreendedores, né? E grandes empreendedores têm essa preocupação. Então a gente vê às vezes em empresas grandes ou pessoas que já têm o domínio da oratória, eles se preocupam com isso. Então a minha dica é sempre se basear naqueles que começaram pequenos um dia, mas hoje são grandes, né? Eu não sei te dizer se a maioria tem essa preocupação ou não, mas deveria, né? E eu vejo que assim, os profissionais autônomos, por exemplo, é um outro exemplo onde isso é muito importante, né? Você pensar um advogado, por exemplo, que vai defender uma causa, se ele não soubesse expressar bem, né? Por mais que ele seja muito bom tecnicamente em interpretar a lei, na hora de conversar ali com o juiz, enfim... Um discurso convincente, Exatamente. Né? Se ele não passar segurança naquilo que ele está dizendo, se ele não conseguir seguir uma linha de raciocínio, pode ser que, mesmo que o trabalho dele tenha sido muito bem executado, na hora de passar aquilo adiante, as pessoas não vão compreender da forma como ele entende. Isso é o que gera um gargalho na comunicação. Muito bem. Muito viu? bom, muito Vivendo e aprendendo ótimo. aqui. Muito obrigada. Fábio Menezes, na nossa coluna Business, para você empreendedor e para você hoje, nós tivemos aí orientações para utilizar em todos os campos da vida. Obrigado, Fábio, até a próxima semana. Muito obrigada, Fábio. É sempre um prazer, até a próxima semana. Você conferiu na Tati Business.